Estamos aqui novamente reunidos no nosso Evangelho semanal, em que eu vou apresentar aqui para vocês o reino de Deus está dentro de nós. Então, nós temos aí nossa vida cotidiana, temos nossos afazeres, temos as atividades familiares, temos todos os envolvimentos dentro da esfera material. Também tentamos aí nos adequar dentro dos princípios do cristianismo, seguindo a nossa fé. E vamos tocando a nossa vida, também tentando nos manter em interação constante com o que está ao nosso redor. Então, nos tempos passados, nós vivíamos aí vamos voltar aí em tempos remotos, o ser humano sempre foi um ser social, então vivia em tribos, reunidos em pequenos aglomerados. No início, inclusive, até antes disso, o ser humano, as primeiras fases aqui da sua inteligência já mais desenvolvida, das aptidões do livre-arbítrio, ele era caçador ou coletor. Então, ele vivia peregrinando em pequenos agrupamentos, pois com o tempo ele foi construindo alojamentos, e aí sim a gente pode falar das tribos, que se transformaram em aldeias, que se transformaram em vilas, vilarejos, depois em cidades, e assim por diante, até termos nos dias de hoje nações espalhadas pelo mundo. E no mesmo processo de evolução do sentido de agrupamento do ser humano, do espírito humano, incorporado no corpo material, a humanidade foi se transformando no sentido também de evolução, de entendimento das coisas e principalmente na tecnologia. E aí nós tentamos aí nos situar, saber o que acontece a gente ouve muito falar da aldeia global, né, que todos estamos conectados no mundo e podemos de alguma forma saber o que se passa lá do outro lado do planeta, através de notícias e mídias de diversos tipos de origem e natureza. Então, um tempo atrás nós tínhamos lá as revistas, os jornais, a televisão, o rádio. Hoje nós temos sem número de mídias, não é? As próprias redes sociais e muito mais que a própria internet oferece como veículo informativo, no sentido de nós estarmos realmente conectados em tudo, diariamente, a todo momento. Temos nossos computadores pessoais, que são celulares com mídias de comunicação, em que nós podemos, de uma forma instantânea, nos comunicar com um familiar, com uma pessoa no trabalho, a qualquer lugar da cidade, do país, do planeta. Isso é muito interessante, porque aproximou muitas pessoas, em alguns sentidos, e a gente, pelo que tem visto aí, também tem percebido que em alguns pontos afastou também, porque as pessoas estão ali constantemente conectadas nesses aparelhos e acabam se esquecendo um pouco ali do que está ao redor delas. Nessas mídias, nessas informações que nós recebemos aí diariamente, algumas coisas são colocadas no sentido de trazer a nós a ideia de que certos acontecimentos e certas situações são verdades absolutas. E que a partir do momento, diz assim uma história, né, que uma mentira contada diversas vezes se torna uma verdade. Então, muitas vezes nós nos iludimos com situações cotidianas, através das próprias mídias, e percebendo que aquilo acaba sendo tão comum, que acaba se tornando uma realidade, uma verdade dentro da nossa vida. Sem contar que hoje em dia nós temos as tais das fake news, que nos iludem diariamente, trazendo informações falsas, manipulações de imagens, de som, de tudo mais, no sentido de fazer com que nós acreditemos naquilo que querem que nós acreditemos. E isso pode vir de um simples indivíduo isoladamente, ou de uma comunidade, ou até de um político, seja lá de quem for, de um governante, ou até de um membro de uma entidade religiosa. Então, nós vamos levando algumas situações no nosso cotidiano como sendo verdades absolutas. E dessa forma nós vamos nos inserindo na matéria cada vez mais, nos imergindo dentro dos problemas de outras nações, de outros locais do mundo, e vamos construindo dentro de nós uma ideia de que, hoje em dia é uma coisa muito comum ouvir isso, nossa, esse mundo está perdido, veja lá, aconteceu um acidente porque a pessoa foi negligente no volante,
ou estava embriagada. Veja lá a criminalidade, nosso governo aumenta os preços, a inflação. E vamos construindo em cima disso uma realidade muitas vezes sombria, que nos traz temor e que nos distancia da verdadeira realidade, que é a verdade do Espírito, que é a nossa conexão, com o Criador, aquele que nos deu a vida e aquele que nos traz todas essas oportunidades, mas que muitas vezes são manipuladas de forma equivocada. As próprias religiões também trazem alguns dogmas, alguns postulados que chega a um ponto que as pessoas acreditam como aquilo sendo a verdade absoluta, extrema, perfeita e irretocável. E isso se observa muitas vezes nas diferenças de interpretação das diversas camadas e segmentos religiosos. Então, o católico fala uma coisa, o espírita fala outro, o evangélico fala outra, o muçulmano, e assim por diante, o budista. E aí, não, eu estou certo, não, eu estou mais certo, não, veja bem, o profeta disse isso, não, o padre falou aquilo, não, está ali na escritura, mas muitas vezes são apenas interpretações humanas e formas de conexão diferentes. Se elas realmente são as verdades absolutas, está longe de nós entendermos todos os detalhes de tudo que se processa entre o céu e a terra. Já diz aquela frase, há mais verdades entre o céu e a terra do que pode entender nossa vã filosofia. Então, nós temos realmente tanta coisa a aprender, e muitas coisas são postas para nós, mesmo pelas religiões, de uma forma que nós acreditamos que aquilo é a verdade extrema, absoluta, e que não pode ser modificada de forma alguma. Porém, o que nós temos que ter em mente é que nós somos humanos, falíveis, espíritos em estágios evolutivos distintos, em que alguns de nós podem ter a aptidão de se comunicarem com a espiritualidade de uma forma mais ostensiva, mais ampla, e outros têm algumas limitações. Todos temos algum tipo de mediunidade, algum dom mediúnico, seja através de uma intuição, de um sonho, de uma percepção dita como um extrasensorial, que nada mais, nada menos é do que expansão dos nossos sentidos, não tem nada de extrasensorial, porque nossos sentidos são muito mais amplos do que esses sentidos da matéria. Nós temos nosso espírito imortal, que traz uma bagagem já de longa data e que pode nos conectar de diversas formas. E aí o que nós temos que realmente pensar é, será que tudo que eu escuto, tudo que eu aprendo realmente é a verdade absoluta? Será que isso realmente está ali, não teve por um leve segundo, um leve momento, um erro de interpretação por um ser humano, por um espírito encarnado que de alguma forma se equivocou, não é verdade? Até podemos imaginar que muitos dos textos sagrados foram traduzidos, e dentro do processo de tradução e interpretação, muita coisa se modifica. Diz também aquela frase, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, quando eu recebo algum tipo de intuição e ponho no papel, eu como espírita e médium, eu de alguma forma trarei algum tipo de influência do meu meio, do meu modo de pensar, do meu próprio espírito, que pode de alguma forma trazer uma interpretação levemente diferente, que trará alguma modificação no conteúdo final da mensagem. Não é? Isso a gente falando aqui dentro do âmbito espírita. Porém, claro, há diversas formas de interpretação e há diversas formas de conexão. Então, digo aqui para vocês, o que nós realmente precisamos é nos sintonizar com o Criador. E aqui diz em Mateus, capítulo 7, versículo 7, que pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos será aberto. Se há dúvida, devemos refletir. Devemos sempre trabalhar aquela reflexão, né, de tentar nos sintonizar da melhor forma com a nossa consciência. Por quê? Porque a nossa consciência é aquela que nos conecta ao mundo real, ao mundo do Criador, ao mundo divino de perfeição absoluta e que nos oferece constantemente condições de equilíbrio, de prosperidade e de uma série de outras condições que farão com que nossa ação seja centrada numa sintonia positiva, numa ação positiva.
e que, às vezes, a matéria, com todo esse bombardeio de informações, acaba desviando, acaba nos tornando ali fora daquele contexto real que nós deveríamos estar, trabalhando em favor da nossa evolução, trabalhando na forma de prosperar diariamente, de trabalhar a nossa reforma íntima e, consequentemente, polarizar isso para aqueles que estão ao nosso redor, modificando o nosso ambiente. Não adianta querermos mudar o mundo, não adianta querermos reclamar das coisas que achamos que estão erradas no mundo, se nós não modificarmos nosso universo íntimo, se nós não realmente nos conectarmos ao plano divino através da nossa consciência, tentando de alguma forma aproximar-nos do Criador. Já dizia o Chico, da importância da sintonia para que possamos atrair aquilo que realmente é importante para a nossa jornada. Então, não darmos atenção às coisas que não merecem ser prezadas ou valorizadas excessivamente, e sim trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado no sentido de trazer ao nosso espírito a evolução necessária. E dizia o Chico, teu lugar não é aqui. Onde estiveres, com quem estiveres e como estiveres, não permita que as falsas impressões do mundo desestabilizem tua sintonia com a fonte divina. Toda busca irrefreada por experiências sensoriais e todo recalcitrar de aflições denotam perda de contato com a luz maior, a te solicitarem maior reflexão sobre o modo como pauta teus ímpetos e procedimentos. Veja lá. Então, nós somos muitas vezes, como eu já disse aqui, procrastinadores compulsivos. Nós vamos adiando a reforma, não é verdade? Nós vamos repetindo o nosso modo negativo e pessimista em relação ao mundo, sempre vendo o lado ruim das coisas e não aproveitando as situações, por mais negativas que sejam, no sentido de aproveitar a mensagem que está nas entrelinhas, o aprendizado que pode ser conquistado através do sofrimento, observando coisas que achamos que estão erradas e trabalhando aquelas coisas com as quais a gente pode, num primeiro momento, já modificar aquilo que está ao nosso redor, aquilo que realmente é fácil de ser trabalhado. Se nós tentarmos conquistar o mundo, vai ficar difícil a gente, né, saber por onde começar. Então, a ideia é, vamos modificar o modo como eu penso. Vamos tentar ser menos negativo. Vamos tentar fazer show angústia, show pensamento negativo, show pessimismo. Eu vou atrair aquilo que realmente me traz benefícios e me mostra para onde eu devo seguir daqui para frente. Então, muito cuidado com aquelas experiências sensoriais, como diz ele aqui, que muitas vezes são a mídia, que são as conversas infrutíferas que estão ao nosso redor e que às vezes nos contaminam. Cuidado. E aí é onde nós temos que sempre buscar o reino de Deus, que está dentro de nós, basta procurá-lo. Já dizia Jesus, não é? Meu reino não é deste mundo. Então, o reino de Deus, na verdade, do Pai, está na espiritualidade. E este planeta é apenas uma experiência temporária de aprendizado para que nós nos modifiquemos e retornemos à pátria espiritual melhores do que chegamos. Eu gosto muito aqui dos livros, na verdade, do Richard Simonetti, autor espírita, falecido há poucos anos, faz muito tempo não, e que tem uma vasta obra de palestras, inclusive a gente consegue achar alguma coisa dele no YouTube, livros bem interessantes. Eu acho muito legal porque os livros dele são bem diretos, ele vai bem direto ao ponto, de uma forma bem simples e que faz com que a gente pense. Eu coloquei aqui uma passagem que vem bem dentro daquilo que nós estamos falando agora, que é como nós devemos nos portar frente a essa contaminação diária de informações, de situações negativas, de coisas que nos aborrecem, das dificuldades da matéria e tudo mais. Primeiro de tudo, a gente sempre fala isso aqui do orar e vigiar, não é verdade? Estar atentos, nos proteger, proteger o nosso universo íntimo dessa contaminação e tentar a cada dia trabalhar isso de uma forma que aquilo que não presta vai sendo deixado de lado
e aquilo que nos traz crescimento é a nossa busca. Então ele colocou aqui no livro: o patrimônio celeste será conquistado com 2 tipos de investimento: intelectual e moral. Olha lá, ele dá aqui uma lição. Nós precisamos trabalhar 2 pontos: o ponto intelectual e o moral. O investimento intelectual está representado pela aquisição de conhecimentos relacionados com a vida e o universo, ampliando nossos horizontes mentais e nossa cultura. Então, tudo aquilo que nós trabalhamos para o nosso desenvolvimento intelectual, através do uso correto de meios de comunicação, nosso computador, nosso celular, da literatura, das conversas, dos cursos, de tudo aquilo que pode nos trazer algum tipo de crescimento, ele amplia os horizontes do espírito e o faz pensar e agir de forma diferente. E aí o Richard Simonetti diz que o investimento moral está representado pelo empenho em nos adequarmos às leis divinas que nos regem. Deus foi muito generoso conosco nesse particular, enviando Jesus a mostrar na simplicidade de suas lições o que devemos fazer. Que é a conduta cristã, gente. Que é a conduta moral, que é a forma como agimos, que é o policiar os nossos pensamentos, do que é negativo, do que é pessimismo, do que é pessimista, daquilo que pode nos criar a situação de juízes em que julgamos e avaliamos e pré-concebemos, não é? Aí vem o preconceito em relação ao nosso semelhante. É trabalhar isso, é trabalhar o nosso universo íntimo e também os cuidados que temos que ter, não só com o nosso espírito, através dos cuidados com o nosso íntimo, mas também com o nosso veículo corporal, né? Preservando-o de agressões, cuidando dele como um vaso sagrado, que deposita o espírito durante a sua jornada nessa encarnação. Então, estão aí os 2 tipos de investimento que nós devemos ter. Vou só voltar aqui um pouquinho, vou voltar aqui o slide anterior. Eu até peguei uma passagem do livro que dá continuidade ao que eu coloquei aqui. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Ó. Ele diz aqui: a sabedoria que adquirimos com o investimento intelectual e o amor que conquistamos com o investimento moral representam as 2 asas com as quais alçaremos voo rumo à perfeição. Há uma condição básica: devemos exercitá-las simultaneamente. Nenhum pássaro voa com uma asa só. Se cuidarmos apenas do investimento intelectual, estaremos sujeitos a perigosos comprometimentos. Há inteligências primorosas que foram devotadas ao mal e falharam. Fizeram estragos imensos, foram responsáveis por morte de milhões de pessoas, por exemplo, pois não investiram na moral e perderam o norteamento e avançaram em desvios lamentáveis. Por outro lado, se nós cuidarmos apenas do aprimoramento moral, sem o apoio do conhecimento, correremos o risco de cair na fantasia. No passado, muita gente buscava Deus entregando-se a mortificações, não raro caracterizadas até por excessos mórbidos. Eremitas pastavam nos campos à maneira de animais, outros rolavam nus sobre arbustos espinhentos ou viviam em charcos infestados de serpentes. Monges de determinadas ordens passavam a existência em sombrios mosteiros, sem jamais pronunciarem uma única palavra. Diga-se de passagem, eram ordens masculinas. Aí ele até brinca, porquanto pretender que a mulher passasse a vida de lábios cerrados seria demais. Interessante. Buscavam Deus recusando-se ao diálogo com os homens, sem perceber que é preciso dialogar com os homens para encontrar a Deus. Sem o referencial da vida social, caíram na alienação. Fundamental, portanto, em nosso próprio benefício, que exercitemos simultaneamente as 2 asas, o conhecimento e a virtude, sem o que estaremos girando em torno de nossas próprias imperfeições, impossibilitados de ganhar as alturas. Olha que interessante. Para nós que já vimos aqui nas palestras, ou estudamos dentro dos livros, não só da Gênese, por exemplo, dentro da doutrina espírita, da codificação do Kardec, ou livros que relatam, por exemplo, como Os Exilados de Capela,
a história de Adão e Eva, vista do ponto de vista da espiritualidade, em que, na verdade, Adão e Eva foram legiões de espíritos com uma evolução mais alta, que desceram à Terra e começaram a encarnar aqui, para, de uma forma mais evoluída e intelectual, levantar a moral daqueles habitantes que ainda eram primitivos e estavam ainda muito passivos aqui no orbe terrestre. Eles, na verdade, eram espíritos de alta evolução intelectual, porém de moral baixa. Tinham falhado em outros orbes, tinham sofrido diversos tipos de sanções, mas mesmo assim, da espiritualidade nas suas encarnações dentro de outras esferas encarnatórias, e acabaram falhando várias vezes, até o ponto em que foram expurgados daqueles planos e jogados ao planeta Terra. Mas Deus, com a sua infinita bondade, lhes deu novas oportunidades. E eles levantaram a moral do plano terreno, elevando o conhecimento da humanidade, auxiliando-a no processo de crescimento, de desenvolvimento em todos os sentidos, desde a agricultura até os mais avançados recursos tecnológicos, em que hoje em dia nós nos encontramos numa situação muito mais confortável. E através das suas sucessivas encarnações no orbe terrestre, aqui no nosso planeta Terra, eles conquistaram um pouco mais de moral. Muitos já se elevaram, outros ainda perecem e passam mais tempo aqui tentando se aprimorar. E essa é a história em que Deus nos mostra o quão Ele é bom, o quão Ele é sábio e o quanto Ele tem infinito amor por todos nós. No livro Um Modo de Entender, o espírito Ahmed diz o seguinte: vieste da inconsciência simples e ignorante, e pela lei da evolução, caminhas para a consciência escolhendo a estrada a ser percorrida. Então, gradativamente, nós vamos ganhando ferramentas para aprimorar o nosso livre-arbítrio, para aprimorar as nossas escolhas. Basta seguir o que o Richard Simonetti nos diz, que é ampliar um pouco de cada lado das nossas asas, para que possamos alçar voos mais altos, tendo o equilíbrio necessário. E aí o espírito Ahmed coloca aqui no livro algumas frases que são importantes. Uma delas é: encontrarás o que busca. Bom, desde que essa busca seja uma busca, eu nem sei se seria a palavra correta, uma busca cristã, não é verdade? Uma busca que tenha causas nobres, que não nos prejudiquem nem ao nosso semelhante. Tens a posse daquilo que deste. Quando diz isso, ele refere-se ao fato de que nós, como espíritos imortais, vamos recebendo de acordo com aquilo que nós oferecemos, seja nessa vida ou na vida passada. Não é? Se plantamos ventos, colhemos tempestades. Se semeamos e aramos um campo próspero, teremos uma colheita muito mais frutífera. Convives com quem sintoniza. Sim, diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Não é isso? Ou quem atrai. E aí sim, o convívio na nossa comunidade, nos nossos familiares, no nosso círculo de amigos e de colegas de trabalho, muitas vezes são condizentes com aquilo que nós pensamos, atraímos, e também dentro das nossas necessidades evolutivas de aprendizado. Muitas vezes as pessoas que nos parecem mais difíceis são aquelas que mais nos ensinam. E isso é muito importante. As pessoas mais difíceis são aquelas que mais nos ensinam. Conhecerás o que aprendeste, mas somente incorporará na memória o que vivenciaste. Então, não adianta, por exemplo, nós como espíritas estudarmos, lermos, mas não praticarmos. Não adianta orarmos, pedirmos, mas não darmos o primeiro passo e não olharmos para o lado correto. Caso isso não seja feito, dificilmente nós incorporaremos na nossa bagagem espiritual, na nossa memória, na nossa vivência, coisas que são importantes e que necessitam realmente da absorção plena das suas possibilidades e realidades. Felicidade e infelicidade são subprodutos do teu estado íntimo. E aquilo que eu disse lá no início, que o próprio Chico diz, ou dizia, que é o quê? Sintonia e atração. Então, vamos tentar sempre manter o nosso estado íntimo
sereno. Não adianta nos debatermos, nos enervarmos, só traremos prejuízo ao nosso corpo físico e ao psiquismo do nosso espírito, contaminando-os e trazendo problemas para a nossa jornada. Pelo teu jeito de ser, atrairá ou rechaçará, não é? Então, eu quero atrair coisas boas. E para atrair coisas boas, eu tenho que ter bons pensamentos e boas atitudes. Pois se eu praticar o mal, se eu pensar no negativo, eu vou atrair. Se eu disser, isso não vai dar certo, você já está automaticamente colocando para Deus que você, na verdade, está esperando aquilo mesmo. Que você não está esperando nada diferente daquilo. E a partir do momento que você leva o teu pensamento, tem fé, acredita e fala, isso é possível, e mais cedo, mais tarde acontecerá em minha vida, em minha existência, você começa a melhorar a jornada, começa a facilitar o caminho e a estrada que te conduz ao resultado final, ao resultado, na verdade, tão esperado. Só o próximo aqui. Teu círculo doméstico é... Oi, perdão, gente, tenha mais aqui, volta. Teu círculo doméstico é a materialização de teus anseios e de tuas necessidades de aprendizagem. Estamos aqui porque necessitamos dessa experiência. E o nosso círculo familiar ele é muito importante, pois ele nos dá as bases de formação e de relação na qual poderemos interagir de uma forma melhor com tudo que está ao nosso redor nesse planeta. Com os teus pensamentos atrais, absorves, impulsionas ou rechaças. Com tua vontade, conferes orientação ou rumo, apontando para as mais variadas direções. Olha lá a importância daquilo que nós pensamos. Eu, há pouco tempo atrás mesmo, falei numa das palestras que tudo que existe aqui no plano material não existia. E existia, aliás, daquilo que foi construído pelo homem, perdão, para ser mais claro. E começou a existir a partir do momento em que alguém idealizou, pelo pensamento. Começou a existir a partir do momento que alguém decidiu executar. E existe a partir do momento de que alguém executou. Então, o que não existe pode existir. A criação é a primeira parte. Vamos criar o que queremos, sendo algo realmente benéfico, sendo algo positivo, sendo algo cristão. Termos gratidão é importante. Gratidão ao Criador que nos oferece tantas oportunidades. Então, recomendo examinar todo dia o despertar as bênçãos que Deus nos concede. Nos concede o ar que respiramos, nos concede moradia, roupa, alimento, intelecto, o nosso corpo físico que pode executar tantas tarefas. Vamos aproveitar. Isso é maravilhoso, é tão bom. Vamos usar isso com muita gratidão. A importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então, aí também a gente volta lá no equilíbrio, não é? Das duas asas. Podemos sim dar importância aos bens terrenos. Podemos sim querer ter uma casa confortável. Podemos sim desejar fazer uma viagem, ter um bem material, um financeiro. Podemos sim, porém com equilíbrio, não é? E separando o joio do trigo. Aquilo que é bom, o que não é bom, que é um exagero, que é um excesso, que é o excesso no interesse das coisas materiais, que é o excesso da necessidade de querer ter mais e mais posses, pode muitas vezes deteriorar o nosso psiquismo, pode deteriorar o nosso corpo físico através do esforço que teremos que fazer excessivo para alcançar isso. Então, é a hora onde devemos dar aquela freada e trabalhar do lado inverso, nos perguntando, eu sou realmente uma pessoa de bem? Eu estou realmente usando aquilo que eu tenho como aprendizado e bagagem intelectual e moral em favor do meu semelhante e para mim mesmo? Será que eu realmente estou fazendo aquilo que Deus gostaria que eu estivesse fazendo? E a gente tem que imaginar que tudo aquilo que a gente está na dúvida, né? Fala, nossa, mas se eu fizer isso aí não é legal, não é uma coisa legal. A gente tem que imaginar situações assim, fazer uma brincadeira, né? Falando, vou pensar na minha mãe. Será que minha mãe aprovaria eu fazer isso? Será que minha mãe aprovaria eu falar isso?
Olha lá, já é um bom início, né? Nossa, não, minha mãe não ia gostar. Minha mãe está errado. Não, que coisa feia, Marcelo. Não é? Então, vamos pensar assim também. E nós temos a nossa voz da consciência, que é, na verdade, ali uma diretriz segura de onde devemos seguir. Né? Ela diz, opa, isso aí está errado. E às vezes a gente não segue, faz e quebra a cara. Bom, como as aves que estão no céu, não devemos nos preocupar excessivamente com o dia de amanhã. Está no Evangelho, não é? Elas não ficam pensando, o que será de mim amanhã? Será que eu terei onde morar? Será que eu terei sustento? Será que eu conseguirei isso ou aquilo? Não, simplesmente trabalham em favor de si mesmas, muitas vezes viajam ali, por exemplo, de forma coletiva, buscando seu sustento, seu abrigo diário, mas dando um passo de cada vez. E é isso que Deus quer de nós, dando esse passo de cada vez, sempre com um processo de reflexão, sempre aproveitando aquilo que foi usado como lição, seja daquelas pessoas mais difíceis, das situações mais negativas, trazendo o reino de Deus para dentro de nós, que vai nos mostrar que isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. E nós vamos voltar lá para o plano espiritual e nós vamos ter aquele encontro maravilhoso com a nossa consciência que vai dizer o que você fez da sua encarnação, o que você fez daquele corpo físico bacana que você ganhou e que podia ter feito uma série de coisas que você não fez. Você tinha um computador maravilhoso, que é o seu intelecto a trabalho de si mesmo no dia a dia, ou você tinha máquinas também da tecnologia humana a seu favor que você podia ter utilizado. Você tinha ferramentas de diversas naturezas, diversos tipos, e você usou aquilo mal. Não é? E você ficou se queixando, você se acomodou, e você acabou esquecendo, inclusive também, que o seu corpo físico precisava de cuidados. Cuidados com exercícios, alimentação e o próprio pensamento bem controlado, policiado. Então, é isso aí que a gente tem que ter em mente. Para finalizar aqui a palestra de hoje, isso aqui é um texto que eu há muitos anos escrevi, eu já algumas 2 ou 3 vezes aí já li ele no Caritas, tudo, e eu acho que ele cai bem aqui para essa apresentação de hoje, que é sobre a jornada de todos nós, não é? A jornada do espírito imortal que segue através das sucessivas encarnações, encontra suas dificuldades, seus percalços, mas que tem que ter a fé, confiança que o reino de Deus está ali logo na frente. Basta ter fé, se posicionar, direcionar esse pensamento e seguir confiante, pois ele está sempre ao nosso lado. Então está aqui o texto, imaginando que nós estamos andando aqui no meio dessa trilha. Essa trilha tem várias árvores ao redor, olha que bonito. E assim, tem uns pontos que a trilha fica mais escura, por causa da sombra das árvores, e tem momentos que a trilha se ilumina mais, porque o sol bate. Pode ser que seja tão longa essa trilha, que você passe por ela ao anoitecer, e que você não consiga enxergar parte dessa trilha. Tem horas que talvez as árvores estejam com pouca folhagem e o sol tão forte, tão intenso, pode também te aturdir e te confundir para que lado você deve seguir. Como também essa trilha pode ter pedras, buracos, não é verdade? Madeiras, pedaços de madeira caídos assim no solo, que pode atrapalhar o seu caminhar e trazer obstáculos. Essa é a nossa jornada, seria uma ideia. Então diz aqui, a cada dia sigo adiante pela longa estrada sem fim. De cada ponto ao lado de cada árvore que cruzo, neste sinuoso e por muitas vezes irregular caminho, me deparo com diversas dificuldades. Realmente, somos nós aqui, nosso espírito. Para cada árvore há uma sombra, que confunde um pouco minha visão, mas entre cada uma delas, a luz do sol penetra e ilumina meu caminho, criando condições de seguir a jornada. Muitas vezes, ao lado dela, encontro atalhos e outras estradas secundárias que podem me conduzir a outros destinos. Porém, sei que a escolha, por muitas vezes, é difícil de ser realizada. Verdade, né, gente? A gente chega em momentos da vida que são encruzilhadas e nos dizem, e agora, para que lado eu vou? Qual que é o certo? Quando estou aturdido no aqui e agora, olhando o chão e tentando desviar dos pedregulhos e buracos da estrada, posso, por desatenção,
deixar passar a entrada de algum caminho que tenha a luz e a claridade de que tanto necessito. Somos nós, gente, aturdidos no dia a dia, com essa diversidade de informações, como eu disse ali no início, contaminações constantes que recebemos e que nos fazem tentar ver se isso realmente está correto ou não está, e às vezes a gente passa por um caminho melhor e nem percebeu. Fala, puxa vida, se eu tivesse feito aquilo, tinha sido muito melhor. E a gente às vezes se ilude, achando que está seguindo o caminho correto. A sombra, olha lá, me traz dificuldades pelo caminho, mas potencializa a luz de que tanto preciso para seguir meu trajeto. Olha lá, então, tudo bem, mesmo nos momentos de escuridão, a gente fica ainda mais sensível, pois a gente está ainda mais com mais dificuldades, e aí fica mais fácil tentar achar a saída, pois a luz fica mais clara, e esse é o pensamento que nós temos que ter. As pedras e buracos do caminho são empecilhos ao meu caminhar, mas devo sempre ter em mente que não são intransponíveis. Podemos superar os obstáculos, sim. O cansaço da jornada sem fim, às vezes se acentua quando há muitos obstáculos e quando os atalhos não parecem visíveis. Mas minha fé, veja aí, minha fé, pode e deve dar energia para superar essas adversidades e também a tranquilidade de aguardar o momento oportuno de recobrar forças. A noite, que surge de tempos em tempos e que traz, está errado ali o traz, gente, é de trazer, é com Z. A noite que surge de tempos em tempos e que traz uma sombra ainda maior, também traz consigo a certeza de que a mesma não será eterna, porque um novo dia irá surgir ao amanhecer. Aquela frase que diz, né, depois da tempestade vem a bonança. Vem a bonança. Então, não há mal que sempre dure, não é verdade? E esse novo dia, com sua luz renovadora e com a mensagem de renascimento, ou do renascimento de ideais e atitudes, pode fazer surgir um caminho de muita luz, de muitos atalhos, para um caminho maior, que conduz a um regato de água fresca ao pé de uma frondosa árvore cheia de frutos, amadurecidos e saborosos, prontos para renovar energias do valente guerreiro que não se entregou às pedras, aos buracos e às sombras da longa jornada sem fim, chamada existência. Certo, gente? É aquela história do quando se fecha uma porta, não só uma, mas muitas vezes várias portas se abrem. É essa fé que nós devemos ter. É confiar no nosso Pai, de infinita bondade, de infinita potencialidade. E se Ele é nosso Pai, nós estamos muito, muito, muito protegidos e nada de mal pode nos acontecer. O que nos parece negativo é apenas o aprendizado. O nosso pessimismo, o nosso estagnar em ação não nos leva a nada. Os buracos, os pedregulhos, as sombras são apenas provas para nos mostrar que somos capazes de achar a trilha correta. E lá na frente a recompensa virá. É o que diz aqui no final da frase desse texto. Era essa a mensagem. Então, é isso aí. Ó. E essa jornada não é só minha, gente. É de todos nós para o agora e sempre. Podemos botar até aqui que assim seja, não é isso? Que bom. Ainda bem que estamos juntos aí nessa jornada. A experiência é rica. As possibilidades são infinitas. O espírito é imortal e capaz de adquirir conhecimento infinito também, de amar também como Deus de forma infinita. Esse é o desenvolvimento, essa é a crença que nós devemos ter. Esse é o objetivo final de tudo. Se esse é o objetivo final, vamos nos divertir com a jornada, vamos esquecer de cruzar os braços, reclamar e achar problemas aonde não há. Até porque todos somos imperfeitos. E o nosso semelhante, tal como nós, também erra. E o nosso semelhante, tal como nós, também é passível de perdão, de misericórdia. Nós não somos juízes, nós somos apenas mais um elemento modificador posicionado no lugar certo e na hora certa. Então, usemos o que Deus nos ofereceu
como polarizadores do bem, trazendo o reino de Deus aqui para esse plano no qual nós estamos encarnados agora. Era isso aí, meus amigos. Espero que isso tenha feito aí vocês refletirem um pouco. Olha que lugar bonito, né? Às vezes é interessante a gente ir para um lugar tranquilo. Gostaria de estar aí, né? Mas se não for possível, que seja um parque, que seja um lugar que tenha natureza, para de vez em quando pensar um pouco mesmo na vida, olhar para o céu, né? Sair um pouco aqui da selva de pedra e falar, nossa, Deus é maravilhoso. A gente está aqui no meio de uma confusão, mas de vez em quando precisamos mesmo sair dessa confusão e refletir. Isso ajuda muito, traz saúde, traz alegria.